Imagina que a sua vizinha te convida para comer um delicioso bolo com ela, mas o que você não imagina é que o bolo que ela preparou contém partes humanas. Pois é, a história que eu vou te contar agora é uma das histórias mais bizarras e perturbadoras que você vai ouvir. Então, se ficou curioso, fica até o final do vídeo, porque hoje nós vamos descobrir a história macabra de Leonarda Cianciulli. Leonarda Cianciulli nasceu em 1894 na Itália, e desde cedo a vida dela já era cercada por sofrimento, tristeza e histórias perturbadoras. Segundo relatos da época, a mãe dela nunca quis ter aquele casamento e culpava Leonarda por muita coisa, e isso acabou afetando profundamente a mente dela desde criança. Durante a juventude, Leonarda tentou tirar a própria vida algumas vezes. Ela cresceu se envolvendo com crenças supersticiosas como o ocultismo popular, leitura de mãos e maldições e o diabo a quatro. E foi aí que começou uma das partes mais bizarras dessa história. Uma cigana teria dito a Leonarda que ela se casaria, mas que todos os seus filhos morreriam. Outra previsão dizia que ela acabaria presa ou no manicômio criminal. E o mais bizarro é que anos depois as duas coisas aconteceriam. Leonarda se casou e teve muitos filhos. Algumas fontes dizem 17 gestações, mas a maioria das crianças morreu ainda pequena. Isso destruiu completamente o psicológico dela. Ela começou a acreditar que estava amaldiçoada. Com o tempo, Leonarda passou a viver na cidade de Correggio, onde ficou conhecida como uma senhora simpática, educada e muito querida pelos vizinhos. Mas ninguém imaginava o que existia escondido por trás daquela aparência tranquila. Durante a Segunda Guerra Mundial, o filho favorito dela foi convocado para servir no exército italiano. E foi nesse momento que a mente de Leonarda mergulhou de vez na loucura. Ela acreditava que precisava fazer sacrifícios humanos para proteger o filho da morte. Então começaram os assassinatos. A primeira vítima foi uma mulher chamada Faustina Setti. Leonarda prometeu ajudá-la a encontrar um marido, convenceu a vítima a escrever cartas para familiares, dizendo que iria viajar, tudo para ninguém desconfiar do desaparecimento. Depois disso, Leonarda matou a mulher dentro da própria casa. Mas o mais assustador veio depois. Segundo a própria confissão dela, os corpos eram cortados e dissolvidos usando soda cáustica, a mesma substância usada para fabricar sabão. E não para por aí. Leonarda dizia que usava o sangue das vítimas em receita de bolos e biscoitos, que servia para visitantes e vizinhos. Imagina isso, as pessoas entrando na casa daquela senhora aparentemente gentil, sem imaginar o horror que acontecia ali dentro. Depois vieram mais duas vítimas, Francesca Suave e Virginia Cassipo. Leonarda atraía as mulheres, prometendo empregos, oportunidades e uma vida melhor. Mas todas acabavam tendo o mesmo destino. Virginia Cassipo foi a vítima mais famosa do caso. Nos interrogatórios, Leonarda chegou a dizer algo extremamente perturbador. Segundo ela, o sabão daquela vítima ficou melhor porque ela tinha mais gordura corporal. Pois é bizarro. Essa frase chocou a Itália inteira, e o caso começou a ser descoberto quando familiares de uma das vítimas começaram a desconfiar do desaparecimento. A polícia iniciou uma investigação e acabou chegando até Leonarda. Quando perceberam que o filho dela poderia ser o acusado, ela resolveu confessar tudo. E o mais assustador era a calma dela ao falar dos crimes. Leonarda descrevia os assassinatos quase como se estivesse ensinando uma receita de cozinha. Anos depois, ela acabou sendo presa, Foi internada em um manicômio, e nesse mesmo manicômio ela morreu. Mas até hoje a história dela continua assustando várias pessoas e impressionando pela brutalidade e pela maldade que essa mulher tinha.